Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje para falar de um livro muito importante aí no século XXI, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Livro que foi citado agora na última FUVEST, na nossa segunda fase. Nós tivemos uma redação que eu particularmente considerei complexa para aqueles não iniciados no tema. Mesmo com os textos de apoio, o tema nos levou a possíveis confusões, complicações na hora da discussão, mas, a despeito disso, esse será um vídeo para discutir a obra deste autor, mais especificamente este livro, A Sociedade do Cansaço. E nem o seu livro inteiro, mas alguns fragmentos para que a gente possa pensar o Byung-Chul Han e algumas possíveis contribuições aí para a geografia. Bom, então, basicamente, uma análise do livro aí, de alguns trechos do livro Sociedade do Cansaço. Primeiro de tudo, nós já analisamos o autor aqui no canal, recomendo que vocês assistam, né? Byung-Chul Han, a respeito do poder, né? A gente tem um outro vídeo no canal chamado Byung-Chul Han, mas mais especificamente tratando um pouco de como a teoria filosófica do Byung-Chul Han pode contribuir para a geografia em relação ao conceito de guerra híbrida. Como a teoria de Byung-Chul Han pode contribuir para explicar, a partir da ideia de positividade, o que são as guerras híbridas. Então, basicamente, é uma teoria que nós estamos aí desenvolvendo para conseguir pensar de outras formas a geopolítica mundial. Certo? Então, esse será um vídeo para não tratar dessa faceta do Byung-Chul Han, que é muito importante a respeito do poder, apesar de que em algum momento a gente vai falar um pouco sobre isso, mas mais a respeito dessa obra. Então, primeiro de tudo, né, a gente já viu o Byung-Chul Han, ele é um professor de filosofia na Faculdade de Berlim, muito renomado. Na verdade, esse é o seu livro mais conhecido, acredito que seja seu livro mais lido, Sociedade do Cansaço, virou uma espécie de best-seller filosófico, best-seller da cultura pop. Muita gente leu esse livro, apesar de que eu considero que não é um livro dos mais difíceis de se ler, mas ele tem sua complexidade, de modo que muitas vezes aqueles a quem não tem certas referências sofrem um pouco na leitura do Han, né? Ele traz o Nietzsche, ele traz o Freud, com peso nesse livro aqui. Então, é claro, a gente pode sempre buscar se atualizar das referências, mas o que eu quero dizer é que não é um livro que a gente tem que levar de uma maneira tão fácil para a nossa vida. Em que sentido? Livros que viram best-sellers, né, geralmente são tidos como livros de cultura geral, né, todo mundo tem acesso, todo mundo lê. E aí surge sempre o perigo de que a leitura seja mal feita e de que esse autor comece a dizer coisas que ele nunca disse. Né, quando alguns se pretendem a ler um livro, muitas vezes de forma mais despretensiosa, algumas ideias começam a surgir, às vezes de maneira equivocada, às vezes a leitura não é plenamente compreendida. Então, esse é um vídeo para um debate inicial sobre algumas ideias que estão contidas nesse livro, que apesar de muito curto, é denso. Né? Assim, o Byung-Chul Han, ele tem uma densidade que é um pouco disfarçada. Né? Quem lê os livros dele talvez tenha essa sensação. A leitura é muito fluida, é gostoso de ler, mas aí que está o perigo, né? Como é muito fluida, muitas vezes algumas coisas que estão na entrelinha se perdem, e a gente precisa retornar para reler o autor. Então, a ideia aqui, como é a ideia da filosofia mesmo, é pegar alguns trechos, tentar entender alguns pontos sobre a obra. Bom, isso aqui, é claro, ajuda até aqueles no contexto da segunda fase da FUVEST, que estão interessados em saber um pouco mais sobre a teoria do RAM, para ver se escolher um caminho razoavelmente certo na hora da resposta, e por aí vai, né? Primeiro de tudo, né? Então, professor, Faculdade de Filosofia de Berlim, muito ligado à área da estética na filosofia, né? A gente vê que, apesar de que não se resume à estética, mas o Han não pode ser definido como um autor da estética, ele é um filósofo, e ele trabalha com os diversos campos da filosofia, né? E muito importante, então, para a gente pensar o século XXI, é um autor extremamente contemporâneo na própria ideia de contemporaneidade que um autor como Agamben nos traz, né? Aquele que está desligado, que vê de fora o seu próprio tempo, por isso está desligado do seu próprio tempo, né? Então, vamos começar pela ideia de era imunológica, né? O Han inicia o livro comentando um pouco sobre essa ideia de era imunológica, uma era que estaria superada.
Nessa era imunológica, o Han vai muito relacionar com a ideia de sociedade disciplinar. Mas vamos por partes, então. Qual que é a ideia de era imunológica? Se a gente retomar os conceitos filosóficos e biológicos, no caso, né? Imunologia diz respeito ao nosso sistema de defesa, certo? É o nosso sistema de defesa do nosso corpo. Então, a era imunológica ela diz respeito a uma era onde o externo, onde o que existia de fora, nos surge como uma espécie de alteridade, que, de alguma forma, nós digerimos como sendo algo externo. É muito interessante, por exemplo, retomando lá o livro, que é o poder, né? O que é poder, de Byung-Chul Han, tem uma parte que ele fala do Hegel, e ele vai comentar como Hegel entendia o poder a partir de uma espécie de gestão. Poder seria, então, uma capacidade digestiva, uma capacidade de englobar o outro em si. Né? Então, essa era imunológica ela é representativa de um momento na história da humanidade onde a alteridade, o outro, que vem de fora, é entendido como uma espécie de estranho, a partir de um estranhamento. Falando assim, fica muito abstrato, eu sei, mas vamos pensar, por exemplo, na era imunológica, a empresa ela é vista como um ser de fora, como algo que, a partir de suas ideias, a partir de suas decisões, nos é envolvido a partir de uma espécie de sistema imunológico. Nós digerimos essa empresa, que surge como uma alteridade. Né? Daí a sua ideia de sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar, para o Han, é essa sociedade que o Foucault trabalhou. É a biopolítica, é a disciplina ortopédica, como ele vai chamar, né? A ação ortopédica, isto é essa sociedade que busca impor suas formas de dominação a partir de fora. Isso a gente também discutiu um pouco no outro vídeo, né? Então, a sociedade disciplinar ela surge a partir dessa ação de fora, a partir dessa alteridade. Isso é característico, então, da era imunológica, aquilo que é visto como estranho, aquele corpo estranho que tenta invadir o meu corpo. Hoje, na sociedade do desempenho, que seria essa superação da sociedade disciplinar, o que nós temos é uma diferença fundamental. Não há mais essa ideia de imunologia, porque o que vem de fora não me é tido como estranho. Eu tenho uma espécie de criação de identidade com o que há de fora. O que há de fora me surge como uma identidade. Vamos entender que quando a gente fala de sociedade disciplinar e sociedade do desempenho, a gente está falando de formas de dominação. Né? São sociedades, a gente está chamando atenção nesses modelos de sociedade a certas formas de dominação. Uma que é uma dominação pela disciplina, outra que é a dominação pelo desempenho. E o Han vai discutir, nesse ponto, que a sociedade do desempenho ela é muito mais articulada em relação ao poder do que a disciplinar. Porque na sociedade do desempenho, a partir do momento em que eu vejo a dominação como algo que me é externo, eu estou menos sujeito a se revoltar contra essa dominação. Daí entram dois conceitos que são basilares, né, que sem esses conceitos a gente não compreende nenhuma obra do Byung-Chul Han, que são os conceitos de positividade e negatividade. Esses conceitos eles são trabalhados de diversas formas. Né? A obra do Han é uma obra que está em construção, então vamos tentar criar uma definição mais abstrata para esses conceitos. O Han ele vai relacionar muito a ideia de positividade a partir da identificação. Existe uma forma de identidade, não há alteridade. Positividade é o encontro do eu com o outro, numa relação caracterizada pela identidade, pelo reconhecimento. Então, quando o poder age pela positividade, ele é imposto de modo a gerar uma identidade. E a negatividade é a alteridade, é a capacidade negativa de se diferenciar. Então, a negatividade é a minha capacidade de me diferenciar do outro. E aí são vários livros que vão abordar essa temática. Por exemplo, Sociedade da Transparência. O que ele está argumentando lá na Sociedade da Transparência? Olha, a transparência é um fenômeno da positividade, uma vez que ser transparente pressupõe ser igual a todo mundo. A transparência pressupõe uma uniformização, por isso uma característica de uma sociedade dominada pelo aspecto da positividade. Ser transparente, se expor para ser igual aos outros, para se modelar como os outros. A negatividade, por outro lado, é essa capacidade que eu tenho de ainda me separar do outro, de dizer, não, aqui sou eu, aqui é ele, por isso nós estamos separados.
Por isso essa dominação me surge como algo estranho. E por isso que a negatividade ainda tinha um desempenho muito importante, né? Ainda tinha uma função muito importante na era imunológica, porque as ações de dominação eram enxergadas a partir de uma alteridade. A negatividade pressupunha que eu tinha uma identidade comigo mesmo, né? Que criava um conjunto de relações a partir do eu, na identificação do outro. Já na sociedade da positividade, é o contrário, há uma relação de identidade com esse tipo de dominação. Daí, por exemplo, o Han discutir que é muito comum nessa sociedade do desempenho e caracterizada pela positividade, significa que a negatividade sumiu? Não. Significa apenas que ela é mais caracterizada pela positividade, de uma maneira sem precedentes na história da humanidade. Hoje, nossa identificação com as formas de dominação são tão grandes que a gente nem percebe como elas agem, né? É o caso das redes sociais, por exemplo, né? As redes sociais é um grande exemplo dessa forma de dominação que passa despercebida. Eu forneço todos os meus dados, eu sou condicionado por um logaritmo, sou condicionado ao consumo, eu sou condicionado segundo certas ideologias, segundo certos padrões de consumo da sociedade, de linguagem, e eu nem percebo, e eu ainda tenho uma espécie de prazer, né, inegável em relação a tudo isso. Né? Então, essa é a ideia de positividade. E por isso ele vai discutir. Nessa sociedade da positividade, o que a gente tem como característica de doença psíquica é o burnout. Inclusive, é muito interessante, né? Porque ele vai fazer uma discussão em relação ao Foucault, dizendo, não, agora o que nós temos não é mais a biopolítica, mas a psicopolítica, que é o nome de um dos seus outros livros. Né? Como agora a gente saiu do modelo ortopédico de dominação e entramos no modelo psicológico, a gente sai do modelo de dominação biopolítico para ir para o modelo de dominação psicopolítico. Hoje é a mente que é dominada, né? Porque a mente é o caminho para a identificação com quem domina. E daí, então, a sua ideia de positividade e negatividade. Então, o burnout ele é uma doença da positividade, um esgotamento, né? Um esgotamento psíquico. O burnout, a depressão. A depressão é o esgotamento psíquico, mas está relacionado ao quê? Também está relacionado ao fato de que nesse modelo de sociedade, onde há incorporação do dominador no interior do indivíduo, o próprio indivíduo passa a se dominar. Por isso, sociedade do desempenho. As empresas não precisam cobrar necessariamente o desempenho. O próprio indivíduo vai cobrar isso dele mesmo. É como o Byung-Chul Han, por exemplo, vai discutir a dialética hegeliana, dizendo, olha, aquela dialética senhor-escravo foi superada. O que a gente tem hoje, então, portanto, é um escravo que se entende também como seu senhor. Há uma dualidade de relações. Há no interior do eu alguém que ordena, que comanda, que cobra produtividade, que quando eu não alcanço, e geralmente são metas impossíveis mesmo, eu me frustro. E aí essa frustração, ela me leva ao burnout, à depressão. A depressão é a doença do vazio, da não completude, da não realização. E por isso ela é característica do homem que se entende como homem empresa. Né? Eu sou o homem empresa, eu me domino, né? E, portanto, eu cobro minha produtividade, de modo que se eu falho na entrega de uma certa produtividade, de uma certa expectativa de produtividade, o erro é meu e não da empresa. Isso é comum. Tá? O demitido ele vai procurar em si os seus defeitos e não na empresa que o demitiu. É uma coisa muito interessante, a gente vê algumas tendências nesse sentido. Né? Por exemplo, há uma tendência de fazer com que hoje os trabalhadores regulem seu próprio tempo de trabalho, como através do ponto eletrônico. Isso é uma expressão dessa sociedade da positividade. Por quê? Veja só, a pessoa que utiliza o ponto eletrônico, ela tem que bater o dedo no momento certo, na hora certa, no momento que entra, no momento que sai. Ou seja, a responsabilidade que a princípio deveria ser da empresa, de controlar o tempo de trabalho do funcionário, começa a ser dirigida, terceirizada para o próprio funcionário. Ele é responsável pelo seu tempo de trabalho, inclusive pela administração desse tempo. Ou seja, ele bate o dedo para comprovar que ele estava lá. Muitas vezes, se ele bate o dedo antes ou depois, ele vai ser repreendido pela própria empresa, de modo que, se a empresa sabe exatamente o porquê, né? Se a empresa sabe exatamente o momento que entrei e o que eu saí, ou seja, se a empresa
já controla meu tempo de trabalho, por que que então eu sou obrigado a bater o dedo? A empresa já sabe do meu tempo de trabalho. Se eu bater 1 hora antes o meu dedo, a empresa vai saber. Se eu bater 1 hora depois, a empresa vai saber. Ou seja, ela já administra meu tempo. Então, por que que eu tenho que bater o dedo? No fundo, você tem que bater o dedo por quê? Para que a responsabilidade seja dirigida a você. Para que, se ocorra algum erro, não seja culpa da empresa, mas de você que bateu o dedo errado, de você que bateu o dedo depois, criando uma responsabilidade a mais para o trabalhador e cobrando dele esse desempenho. Eu preciso me observar, eu preciso organizar meus horários. Apesar da empresa já estar fazendo tudo isso, é muito mais interessante colocar essa cobrança a mais para os funcionários, porque a partir disso ela é capaz de gerar certos mecanismos de dominação expressos nesse tipo de atitude, como eu disse. Quer dizer, eu posso simplesmente te acusar se algum erro apareceu no seu ponto, se algum erro apareceu no seu salário, a culpa não é da empresa, mas sua. Você cometeu um erro. Né? Ou seja, a empresa pode fazer, inclusive, vista grossa quando você bate o dedo depois, mesmo sabendo. E aí ela te paga menos. E se você reclama, ela já sabendo anteriormente, ela vai colocar a culpa em você. Né? Experimenta bater o dedo 1 hora antes, a empresa vai ficar sabendo. Ou seja, ela já faz esse tipo de administração, ela só coloca uma responsabilidade a mais para que isso gere esse ideal de desempenho. Eu sou responsável, eu que tenho que fazer isso, e se alguma coisa der errado, a culpa também é minha. Certo? Esse é um exemplo, mas a gente poderia citar outros mais. Por exemplo, algumas empresas trabalham com a ideia de independência responsável. Tiveram empresas em que eu trabalhei que trabalharam com essa ideia. Não, aqui nós prezamos pela independência responsável. O que isso, no fundo, significa? Significa que se você errar, o erro é seu. Não é? Então, muitas vezes, a empresa não vai te oferecer um curso, a empresa não vai te oferecer o assistencialismo necessário, a empresa não vai te oferecer as infraestruturas adequadas, a empresa não vai te oferecer condições de trabalho, condições de orientação adequadas, mas ela preza pela independência responsável. Ou seja, você é independente no seu trabalho, você tem que buscar superar seus limites. Né? Aquele discurso motivacional. Discurso motivacional é típico da sociedade do desempenho. Não é? Se você bora para cima. Se você errou, o problema é seu. Né? Você não tem porque você não quer. Se você trabalhar, você consegue. Né? É a típica sociedade do desempenho. Sociedade marcada, portanto, por essa ideia de que eu sou responsável pelo meu desempenho, quando a gente sabe que isso é uma mentira, uma falácia, né? E, ao mesmo tempo, uma sociedade que nega a ideia de negatividade. Mas vamos chegar nisso. Primeiro, terminando o caso anterior. Então, responsabilidade com independência. Então, muitas vezes, o que ocorre? Você não sabe fazer alguma coisa no seu ambiente de trabalho, quando o seu chefe te cobra uma tabela de Excel que você não tem condição de realizar, e a qual não estava nas suas atribuições a princípio do seu trabalho, muitas vezes o que vai ocorrer? Não, a incompetência é sua de não conseguir realizar essa tarefa, sendo que em nenhum momento me foi oferecido um curso, em nenhum momento foi me oferecida uma assistência. Então, é outra forma, nessas manifestações dessa sociedade da positividade. Né? Ou seja, responsabilidade independente. Eu tenho independência para errar da melhor forma possível, eu tenho independência para me culpabilizar pelos erros da minha empresa. Isso leva a essa ideia de que necessariamente eu sou responsável pelos erros, eu sou culpado, e não a empresa. A empresa, então, se exime dessa culpa nesse momento. Bom, muito bem. Então, retornando ao que vínhamos comentando também sobre a ideia do discurso motivacional, ele é típico dessa sociedade do desempenho, marcada pela positividade. E esse discurso motivacional ele tem como característica a negação do negativo. Negar a tristeza, não se entristeça, isso não é bom para os negócios. Né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu escutei discurso desse tipo. Vamos ser felizes, nunca se esqueçam de botar um sorriso no rosto, bora para cima. Eu entendo a necessidade desse tipo de motivação, porque também não é o caso de a gente ficar o tempo todo, vamos ser tristes, também não é o inverso real, certo? Né? Não é porque a sociedade está prezando por essa felicidade que necessariamente ela deveria prezar pela tristeza. É típico da humanidade prezar pela felicidade.
né? O princípio do prazer do Freud. A gente busca a felicidade. O problema é que, se essa busca pela felicidade ela é dominada pelo ideal de positividade, o que acaba ocorrendo é que existe uma negação da negação. A positividade, que é a identidade, né? A identidade com essas formas de dominação, ela, de alguma forma, é característica de uma negação da tristeza. Né? Ela tem que negar a tristeza, até porque a tristeza não é boa para os negócios. As empresas não trabalham. O funcionário depressivo, ele muitas vezes é uma peça que não se encaixa. O funcionário depressivo, por que que as empresas investem tanto hoje no discurso motivacional? Porque está todo mundo doente, está todo mundo ruim. Então a empresa manda lá um coach qualquer, faz um discurso motivacional e existe uma certa aparência de que está todo mundo melhor. Mas, no fundo, aquilo se mantém, porque não existe discurso motivacional capaz de curar, né, esse sentimento de cansaço. Vamos chegar logo mais nessa ideia de sociedade do cansaço. Mas esse sentimento de esgotamento. Então, isso é péssimo, porque a gente hoje está tendo que reaprender a lidar com a tristeza. Né, os gregos que lidavam com a tristeza de maneira fenomenal, né, eles tinham as tragédias gregas, né, a gente pega lá um livro como o Édipo, né, Antígona, esses clássicos da tragédia grega, a gente lê e fala, é uma aula de como, da tristeza presente, dessa constante trágica na vida, né? Então, o que a gente faz, a positividade é a negação da tristeza, é a identificação com essa forma de dominação que preza ideais simplesmente de felicidade. E a realidade não é essa. Quando a gente exclui a tristeza do jogo, a gente cria índices maiores de tristeza. Porque esconder a tristeza, fingir que ela não existe, só aumenta. Lembra lá do Freud dizendo, né, os nossos pensamentos e sentimentos são enterrados vivos e retornam com verdadeiros mortos-vivos. A gente não consegue apagar. Então, quando a gente preza por um tipo de dinâmica social apenas pela felicidade, a gente desaprende o valor da tristeza. A tristeza, ela tem o valor do impulsionamento. E se eu não tenho uma pedagogia para a tristeza, ela cada vez menos existe, isso afeta a nossa sociedade em vários níveis. Por exemplo, é uma sociedade extremamente guiada hoje pelo princípio do prazer. Extremamente guiada por esse princípio do prazer. Quer dizer, eu faço se me agrada, eu faço se é bom. Afinal de contas, por que que eu vou sofrer? Eu acesso o TikTok, o Instagram, porque eu sou recompensado. Né? Existe um logaritmo que está ali medindo o quanto eu estou passando, os vídeos que eu mais assisto, qual tipo de conteúdo, que vai sempre direcionar esse tipo de conteúdo para mim. Reforço positivo. Me mapeia em poucos minutos e retorna com o tipo de vídeo que eu gosto, me prende ali. Só que isso é um tipo de prazer barato, prazer extremamente barato. Porque quando nós nos sujeitamos ao sofrimento, nós temos a possibilidade de construir níveis superiores de prazer. Pegamos vários exemplos possíveis. Se eu vou pelo princípio do prazer e eu só escuto as músicas que estão disponíveis na rádio, são músicas geralmente extremamente comerciais, né? Se a gente pegar as 10 mais ouvidas na rádio, a gente pode desmontar todas e ver que no fundo é quase a mesma música, né? Então, músicas extremamente comerciais, com aquela letra fácil. Na verdade, como diria Adorno, é a música feita para não ser ouvida, música feita para não ser escutada. É a música que simplesmente passa, não me provoca qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de aprofundamento. E esse é um prazer do mais barato que existe. Quer dizer, eu não tenho meus ouvidos treinados para escutar algo de beleza superior. Porque quando eu tenho os meus ouvidos treinados e eu sou capaz de discernir, né, algo de boa qualidade do de má qualidade, isso é extremamente relativo, eu sei, mas pensando musicalmente, vamos pressupor aqui que a boa qualidade é você ter a capacidade de escutar um pouco de tudo, né? Então, essa capacidade de escutar um pouco de tudo demanda um ouvido apurado. Então, olha como amplia os limites do meu prazer. Agora que eu escuto um pouco mais de tudo, eu tenho mais possibilidade de escutar outros tipos de música que me agradam, a ter outros tipos de sensações musicais, diferentes ritmos, diferentes harmonias, diferentes contextos culturais. Só que para isso eu tenho que sofrer.
tenho que sofrer, porque eu preciso desligar a rádio e procurar algumas músicas, músicas que muitas vezes de início eu vou estranhar. Então, no início eu coloco e eu estranho. Mas que tipo de música é essa? Mas que tipo de som é esse? Mas por que está indo por esse lado? Mas esse é um movimento importante, porque é claro que você não precisa gostar, mas você vai abrindo o seu ouvido, treinando o seu ouvido para discernir. Bom, esse é um tipo de música assim, aquele é um tipo de música lá. Você depois começa a ser capaz de diferenciar certos instrumentos, você começa a ser capaz de identificar certas formas culturais, começa a ser capaz de identificar certos estilos musicais, certos artistas. Você supera a ideia de que música é simplesmente o fato de que é uma produção de áudio para escutar no momento. Você se integra ao artista. Qual a proposta do artista? Qual a proposta do álbum? Qual a proposta da música? Por que ela foi feita assim? Isso demanda doses de sofrimento e de interesse, certo? Isso aplica em várias outras coisas. A leitura. Para eu ler um livro como esse, muitos vão achar uma leitura sofrida, porque vai demandar outros autores, por exemplo. É uma leitura muito agradável, mas muitos vão pegar isso daqui e achar um saco. Por que muitos vão pegar esse livro aqui e achar um saco, muitos vão pegar e achar bom? Bom, abstraindo, né, criando um nível maior de abstração, porque, é claro, pode ser que você não se identifique com o autor, tá tudo bem, pode ser uma pessoa extremamente treinada na leitura e que não gosta desse tipo de autor, não gosta desse... Isso pode ocorrer. Mas o que geralmente ocorre não é isso. O que geralmente ocorre é que as pessoas não gostam porque não conseguem entender. E vamos lá, né? Eu não estou fazendo uma crítica, né? Não estou fazendo uma defesa da erudição. Quer dizer, as pessoas não precisam ser eruditas, intelectuais, não é isso. Inclusive, na sabedoria popular, a gente tem uma riqueza de conhecimentos gigante, que muitas vezes ultrapassa a aparência daquele falso intelectual, ultrapassa a aparência daquele falso pensador, né? A burguesia, geralmente, ela se constitui de aparências, né? Os livros que eu tenho aqui, se vocês repararem, eles não estão organizados justamente porque eu leio os livros. Você vai na casa de alguém e os livros estão muito organizados, desconfia, a pessoa não leu os seus livros. Aqui está tudo bagunçado porque eu tenho que pegar um, depois eu tenho que pegar outro, depois eu pego outro, eu vou passando de um livro para o outro, né, realizando minhas pesquisas. Então, para eu ler um livro como esse, por exemplo, eu preciso de uma dose de sofrimento. Ah, não entendi, vamos voltar à frase. Não entendi essa referência. Bom, então talvez eu tenha que ler Freud para entender um pouco melhor o que ele quer dizer aqui com ego, id, superego. Então vamos ler um pouco de Freud. Não vem de graça esse tipo de prazer, só que é um prazer muito maior, porque é um prazer que vem com uma satisfação de eu fiz um movimento de entendimento, uma satisfação do movimentar-se, do descobrir o novo para além do simples, se aprofundar. Isso tem muito na sabedoria popular. Só que quando a gente entra nessa ideia desse cotidiano, esse cotidiano que vem como uma espécie de massa, né? Vamos lembrar lá o Zé Ramalho, Vida de Gado, né? Vocês fazem parte dessa massa, né? Que pensam nos projetos do futuro, enfim, é isso. É eu me deixar conduzir pela manada. A sabedoria popular, ela não é isso, porque a música popular brasileira é uma música maravilhosa. O que há de ruim é esse cotidiano que muitas vezes nos leva a seguir tendências sem criticá-las. É o que a gente pode chamar de alienação. Eu estou ali no meio, eu preciso me alienar da ignorância. Isso sim, esse é o tipo de alienação que a gente busca. Me alienar da ignorância, ver de fora, né? Porque se eu escuto tudo que todo mundo escuta, se eu leio tudo que todo mundo lê, se eu penso tudo que todo mundo pensa, desconfie. Inclusive, quando eu tenho um pensamento que eu vejo que a maioria compartilha, eu já começo a desconfiar de mim. Porque eu penso, parece que existe algo aqui de estranho. Tudo isso que eu estou conversando está dentro dessa ideia de sociedade da positividade. Essa positividade, essa identificação, essa transparência, essa uniformidade. Né? Isso é bom para o mercado, é bom que todo mundo pense igual, é bom que todo mundo tenha a mesma tendência de gosto. Para o mercado musical é maravilhoso que todo mundo gosta do mesmo tipo de música, porque agora tem um padrão para fazer música. E é incrível como, é claro que brotam todo tipo de tendências musicais, mas elas desaparecem. Hoje o que a gente viu, né, é uma tendência musical de encolhimento de horizontes.
Por sorte, nós temos artistas aí conseguindo se revelar como bons artistas, né? Mas, no geral, a gente tem um afunilamento. Muito presente, por exemplo, na música sertaneja. A música sertaneja, eu digo a música pop sertaneja, porque o sertanejo tradicional, como muitos artistas brasileiros fazem uma boa música sertaneja, muitas vezes não aparecem. Agora, aquele sertanejo que é um conjunto de si menor com ré, com mi e com fá, são os 4 acordes que mais aparecem, né? Esse daí todo mundo faz, todo mundo gosta, né? O simples também agrada. Daí que o complexo é difícil de se alcançar, mas muito mais prazeroso. Então, essa é a sociedade da positividade, essa busca por uniformidade, por transparência, por normatização das pessoas. Tanto que hoje, nessa sociedade da positividade, isso é o que o próprio Byung-Chul Han vai discutir também, ser louco, muitas vezes, é uma forma de resistência, uma certa loucura orientada é uma forma de resistência. Porque a loucura é entendida como aquilo que vem de fora, como aquilo que não está no padrão. Então, você produzir certas condições do surgimento dessa loucura é importante, porque é quebra de padrão, certo? Bom, muito bem, né? Sociedade do desempenho, esse homem empresa. O termo que apareceu, né, na FUVEST 2023 agora, o termo que apareceu foi homem multitarefa. E, de fato, ele vai discutir essa questão da multitarefa nesse livro, o fato de que os animais eles não conseguem focar num tipo de atividade porque ele tem que ter todo tipo de atenção. Então, enquanto ele bebe água, ele tem que estar de olho, né? O macho, enquanto bebe água, tem que estar de olho na fêmea, tem que estar de olho nos predadores, tem que estar de olho na sua prole, tem que estar de olho um pouco em tudo, né? E ele vai discutir como isso está sendo agora otimizado pelo capitalismo, essa ideia de multitarefa. O homem se torna também um homem multitarefa. Ou seja, o esgotamento psíquico, o burnout, a depressão vem dessa multitarefa também, certo? Ou seja, o homem ele é dominado pelo que a gente chama de tempo da produção. Tempo da produção. Eu produzo de acordo com um certo tempo da produtividade, que é totalmente diferente do tempo da contemplação, por exemplo. O tempo da produção, ele exige produtividade, fazer o melhor que você puder no menor tempo e no menor espaço possível, certo? Isso é produtividade. Se eu produzo soja, a produtividade está expressa o quê? Em colher essa soja, cultivá-la da maneira mais rápida possível e no menor espaço possível, que eu tenha a maior rentabilidade por hectare de terra, por metro quadrado. Eu produza mais soja no menor espaço e no menor tempo. O homem da produtividade é isso, é o homem que agora ele tem uma identificação total com a empresa, que seu próprio trabalho não se diferencia do seu espaço doméstico. Ele traz o celular e à meia-noite ele vai ser contatado pelo chefe por conta de uma atribuição de amanhã, que ele tem que cumprir algum tipo de tarefa, certo? Esse é o homem da produtividade. E aí relaciona lá com o ócio criativo do Domenico De Masi, né? Esse ócio criativo, ele praticamente deixa de existir a partir do momento em que o meu tempo não é o tempo da contemplação, né? Vamos lembrar outro livro do Han, Vita Contemplativa, né? O tempo da contemplação, ele é substituído pelo tempo da produtividade. Então, não me há mais tempo para contemplar. A contemplação, o pensamento filosófico, o ócio, ele demanda um tempo que é próprio do indivíduo. Ele não pode ser acelerado. E aí entramos na questão da educação. A escola, ela é atingida por essa sociedade da positividade, porque essa sociedade da positividade é a sociedade do desempenho. De modo que agora eu não tenho mais o tempo da contemplação dos meus estudos. Eu tenho uma linha de produção. Eu tenho que aprender fórmula, equações do primeiro grau em 1 ou 2 aulas. 2 aulas, sendo generoso. Em 2 aulas você tem para aprender a equação do primeiro grau. Ah, você não entendeu? Que pena. Agora a gente está indo aqui para análise combinatória, ou seja lá o que for na matemática. Cada indivíduo, geralmente, a gente tem uma sala de 40. Onde eu trabalho, são 40, 50 alunos por sala. Aquele que não aprendeu em 1 ou 2 aulas, como ele faz? Não faz, simplesmente ele vai tentar aprender por osmose,
por um processo de se apropriar sem entender, de decorar. Inclusive, esse termo decorar eu nunca gostei, né? Decor vem de coração. Então, não é decorar, é memorizar, vamos dizer assim. Vai tentar memorizar de uma maneira da mais absurda possível, porque depois ele vai jogar isso fora quando não for mais necessário. E a educação se torna, de fato, uma empresa. Se torna apropriada pelo modo de produção capitalista. Não é mais a função da escola refletir sobre determinados temas. O tempo da reflexão não existe. O tempo da reflexão tem que ser o tempo do homem. E para que eu entenda, muitas vezes, algo, eu preciso de muito mais tempo do que eu pressuponho numa aula de 50 minutos. Mas está no currículo, você tem que aprender. Vamos lembrar que escola do grego significa ócio. E é o ócio dos gregos. Escola do grego é escolé. Ócio. O ócio dos gregos é o ócio contemplativo. Portanto, é o tempo de quem pensa, de quem se dedica ao pensar. Esse não é o tempo da produtividade. Porque o pensar não pode ser acelerado. O prazer não pode ser acelerado. Né? Eu me lembro do Rubem Alves dizendo, bom, vamos pegar a Nona Sinfonia e ouvir em 1 minuto. Acelera. Pega uma música de 5 minutos e faz com que ela, acelerada, tenha um só. Qual o tipo de prazer que você vai ter ao escutá-la? Nenhum, você não vai nem conseguir diferenciar os diferentes sons, as diferentes notas. Então, aquilo passa em 1 minuto e acabou. Pronto. Então, a escola não existe mais. Não a escola como escolé dos gregos. O que nós temos hoje são empresas do ramo da educação. O próprio conceito de educação a gente tem que questionar também. Bom, então, isso para eu contextualizar um pouco a FUVEST, mas muito importante para a gente pensar a questão de como essa sociedade, e aqui eu estou falando em relação às escolas, mas isso está em tudo. Está na nossa vida doméstica, está no nosso ambiente de trabalho, como eu já conversei bastante, está nos encontros que nós temos pela vida. Em tudo. Essa é a forma de agir. Quando a gente começa a observar isso de fora, e isso é possível quando a gente lê esse livro, a gente consegue se distanciar um pouco para entender, não é? Bom, então nos resta uma última questão. Por que a sociedade do cansaço? Porque essa sociedade da multitarefa, justamente, do esgotamento. O homem empresa, ele é um homem esgotado, porque ele é senhor e servo ao mesmo tempo. E porque seu ideal de produtividade é sempre impossível. E por que as empresas têm que criar ideais de produtividade impossíveis? Para que você se frustre. Só por isso. Porque você se frustrando, a culpa vai ser sua, não da empresa. Porque se algo deu errado com a criação dessas metas impossíveis, a culpa é sua, não é nossa. Eu vou te estabelecer uma meta impossível de cumprir sempre. Você vai dar a melhor produtividade que você pode dar para mim, e em contrapartida, se você falhar, o erro é seu. Sociedade do cansaço é a sociedade do burnout, é a sociedade da depressão, é a sociedade onde o homem se identifica com suas formas de dominação. Se identifica, incorpora, nem consegue diferenciar essas formas de dominação. Se identifica completamente com elas. Isso leva a um esgotamento psíquico. Logicamente, porque o homem não é uma empresa. E quando ele começa a se tratar como uma empresa e demanda uma produtividade que não é própria do tempo do homem, ele se esgota. Como o solo se esgota. Se eu cultivo a mais do que eu deveria num solo, ele vai se esgotar. Como o clima se esgota, o clima está se esgotando. O clima está se transformando numa outra coisa. Ele está se transformando numa coisa que ele não é. Está esgotando as nossas possibilidades de atuação no nosso planeta. E o homem, fundamentalmente, está se esgotando. Porque o que há de mais característico na nossa sociedade hoje é o cansaço. É isso aí, pessoal. Me desculpem não ter abordado todos os pontos desse livro. Trouxe muitos efeitos de comparação, até para tornar o entendimento dessa obra algo mais fluido. Desejo a todos que prestaram essa FUVEST boa sorte. É claro que vocês não precisam ter tido o nível de discussão que eu tive a respeito desses temas. Vocês podem ter se apropriado de qualquer uma dessas questões e de outras mais, inclusive, outros caminhos para responder o tema da redação da FUVEST 2023. Né? Como eu disse, o foco desse vídeo não era discutir sobre isso, mas como foi um tema que surgiu recentemente, assim, é interessante a gente comentar, né? Sempre estar no contínuo movimento junto à nossa contemporaneidade, né? Enxergando de fora esses movimentos, tentando reelaborar esses movimentos, não é?
Então é isso, pessoal. Desejo a vocês todos uma ótima semana, um ótimo dia e até mais.